Uma boa noite a todos que estão aí acompanhando nossa aula de hoje. Vou tentar fazer uma aula aí mais resumida, assim, mas nem tanto para vocês. Não sei se alguém já tem um pouco de experiência com programação, né, e NLP. Então, eu resolvi dar uma introduçãozinha sobre como funciona o algoritmo, né, o que é NLP. E depois a gente entra aí no nosso assunto também, que é o interessante, né, que é o GPT-3. Então, começar falando o que é o processo de linguagem natural, né? É uma área dentro da inteligência artificial, né? O chamado NLP, né? Natural Language Processing, em que computadores analisam e manipulam a linguagem humana. Então, resumindo a interpretação aí da nossa linguagem, né? Da linguagem humana pelo computador. Começou pelo menos os primeiros relatos, né? De 1950, com a publicação aí do Alan Turing, que ele fez o Turing Test. É um teste que um humano julgaria a conversa entre um outro humano e um computador. Uma máquina, né? No caso, criado para dar respostas aí como se fosse um humano. Então, o esquema era mais ou menos o seguinte, né? Se tinha um júri, né? Tinha um humano analisando, se ele não conseguisse distinguir a pessoa da máquina, quem estava dando essa resposta, então quer dizer que a máquina passou no teste e o Turing Test estava aprovado para aquela máquina. Então, agora, atualmente, aí, que a gente tem de evolução, né? Em 2013, pela Google, apareceu o Word2Vec, né? Esse algoritmo Word2Vec, ele foi desenvolvido empregando redes neurais para aprender a associação de palavras de texto livre, sem entrada de adicional, né? De usuários. E depois ele foi refinado aí em 2018, também pelo Google, que é coisa que a gente vai falar aí ao longo da nossa apresentação, o BERT, né? Que é baseado no Word2Vec. E ele aprende assim também o contexto, né? Ao contrário do Word2Vec aqui de 2013, tá? Isso é a NLP, nossa evolução atual. E falando um pouquinho do Word2Vec, ele converte palavras em vetores. Basicamente é isso. Então, vetores, para quem não sabe, né, é uma lista de números. Acho que todo mundo sabe disso. Então, palavras que têm contexto similar têm vetor similar. O básico é isso, né? E aí esse algoritmo permite a realização de operações matemáticas entre vetores, criando frases, por exemplo, que façam sentido. Como um vetor que é treinado, por exemplo, para raio-x de tórax, se ele pegar a palavra atelectasia, ele consegue identificar essa palavra a partir de outras, como opacidade linear. Então, ele faz um cálculo, né, matemático, pega opacidade, soma com linear e entende que aquilo é uma atelectasia. O Word2Vec basicamente combina dois modelos aqui, né? O Continuous Bag of Words e Skipgram. Eu coloquei aqui porque é interessante para a gente entender como que o computador vê a nossa linguagem, né? O Continuous Bag of Words, o CBO aqui, ele cria bags, né? Sacos, baseado em quantas vezes cada palavra aparece separadamente numa frase, num texto. Então, ele foca em uma palavra, trabalha essa palavra que precede, que sucede, como a gente pode ver aqui, da forma de prever que palavra é essa alvo escolhida. Então, o algoritmo começa, né, vamos dizer, mascarando essa palavra, tá? Ele vai pegar a palavra anterior, a sucessora e a precessora, né, dessa palavra aqui, e vai tentar adivinhar que palavra é essa. Aí a comparação entre a palavra que ele definiu e a palavra verdadeira, né, que é o verdadeiro aí, forma um vetor de erro. E ele vai refinando o modelo através desse vetor de erro da palavra que ele achou que era e a palavra verdadeira, tá? E o skipgram é um pouco inverso, né? Ele usa a própria palavra para predizer a palavra. Isso daqui é útil para analisar, por exemplo, algumas palavras que aparecem pouco no texto, né? Então, ele consegue usar esses dois modelos, né? E ele faz o algoritmo de interpretação de texto dessa forma, basicamente, tá, pessoal? Lembrando aí que estou falando bem o básico, né? Se for estudar a fundo, tem muito mais que isso.
As limitações é desse modelo primário, em 2013, que ele não cria vetores diferentes para palavras diferentes, né? Então, a gente vê que tem palavras que têm um sentido diferente, mas que são iguais, aí ele não consegue definir isso. Se você pegar uma frase em inglês, por exemplo, que tem play para jogar ou play para brincar, ele vai usar, ele vai entender que play é uma coisa só. Aqui um exemplozinho, né, de como que ele faz isso. Então, ele converte palavras de uma lista de números, como a gente falou, em vetor. Então, vamos pegar alguns exemplos, né? Apple, né, uma maçã. Ele deu nota 7 aí, colocou um vetor de 0 a 10 com nota 7 para esférico e 2 para soft, né? Aí pega uma banana, ele já coloca uma nota 2, né, para esférico. A banana não é esférica, mas ela é mais macia, então ele tem uma nota maior. E assim ele entende e faz essa análise, tá? Que o exemplo que a gente deu, né, do raio-x, então opacidade linear vira aí a telectasia. E agora, como a gente falou da evolução, em 2018, né, apareceu o BERT, um pouco mais parecido com o que a gente vai falar hoje, que é o GPT. Ele foi usado em redes transformers, né, redes neurais aí que são de camadas mais profundas, tá? Para ser treinado. Ele permite a criação de como a gente falou que o Word2Vec não permite, ele já permite, né? Essa criação de diferentes vetores a partir de palavras que são iguais, né? Mas que têm sentido diferente. Como ele faz isso? Ele seleciona, aqui nesse caso, ele seleciona aí 15% das palavras de um texto e substitui por uma máscara, tá? Ele mascara aqui. Então, aqui, The Quick Brown, né, que ele mascarou. E aí ele consegue ler tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita para tentar fazer a solução aí. E para isso ele usa várias camadas, como a gente falou. Isso daí faz com que o algoritmo tenha algumas qualidades maiores, né? Usar camadas mais profundas. A gente consegue fazer algumas análises melhores, tá? Por outro lado, aí, como a gente disse, né, é uma rede maior, permite uma compressão mais profunda das representações da linguagem, né, durante o treinamento. Cada camada que a gente falou pode aprender o aspecto específico da linguagem. Por exemplo, tem camada que vai ser usada para sintaxe, ou outra camada para a ordem das palavras, e aí começa uma aprendizagem que a gente chama de supervisionada, né? Então, você tem um conjunto de dados grandes, que são rotulados, né? Isso daí é o aprendizagem supervisionada. E contém, nesses dados rotulados, né? Entradas e saídas que seriam desejadas, né? E aí você ensina o algoritmo como produzir cada saída dada a entrada, tá? Bom, enfim, aí agora, feito isso, você tem uma estrutura não supervisionada. Ou seja, ele já fez as diferentes representações vetoriais para cada palavra e consegue identificar o contexto de cada frase. Como a gente falou, ele é bidirecional, então ele tem um contexto para cada palavra, tanto da esquerda para a direita quanto o contrário. E uma coisa interessante que eu coloquei aqui, ele pode ser usado para análise de sentimento, né? Análise de sentimento é, por exemplo, quando você tem um produto que você comprou lá ou que você está vendendo, e esse produto tem uma qualidade ali, né, que o pessoal vai dar uma nota, vai escrever sobre esse produto, fazer os comentários, e aí você quer ver se esse produto está sendo bem aceito. Você pega aquele 1.000 comentários que todo mundo falou, você vai analisar um por um, dá um maior trabalho. Usando um algoritmo desse, você consegue pegar e fazer ele ler o sentimento de cada usuário, né, de cada cliente seu, o que ele achou daquele produto. Então, quero saber quantos clientes acharam que meu produto é muito bom. Mesmo que o cara não tenha dado uma nota muito bom, tem estrelinhas, ele só escreveu, esse algoritmo já consegue fazer esse tipo de detecção, né? Vamos dizer, detecção. Detectar, a gente sabe que a inteligência artificial é muito mais que isso. Aí, um resumão do que a gente falou, o Word2Vec e o BERT, né? A diferença entre os dois, esse daqui vai mascarando, consegue ler dos dois lados, e o Word2Vec utilizando esses dois modelos aqui, tá? Ah, só para lembrar, essa parte, né, eu tirei aqui desse artigo, muito legal, se alguém tiver interesse aí,
procura lá, dá uma olhadinha que vale a pena ler esse artigo aí. Quem é radiologista tem interesse em NLP, tá? Então, partindo agora para o que a gente veio falar, né, do GPT. Então, ao contrário do modelo BERT, o GPT ele não é bidirecional, ele é unidirecional. E a principal vantagem dele é o grande volume de dados que ele foi pré-treinado. O GPT-3, que é a versão que a gente usa aí no chat, ele foi treinado em 175 bilhões de parâmetros. Pra vocês terem ideia, né? Isso daí é 10 vezes mais do que qualquer modelo anterior que já foi desenvolvido. E por causa desse treinamento intenso, né, o GPT-3 consegue executar várias tarefas sem precisar de um ajuste fino. O que que isso quer dizer? Você vai lá no chat, digita uma vez o texto, ele já dá uma resposta muito boa, esperada. Você não precisa ficar repetindo aquela pergunta ou fazer correções naquilo lá, tá? E isso daí ele faz em segundos. E como ele foi treinado nesse dataset massivo, né? Quando a gente vai ler lá o artigo dele, né? Ele fala que foi treinado em discussões do Reddit, em textos da Wikipédia e também textos científicos. Por isso que ele faz uns textos muito bons, escreve artigo como a gente tem visto aí nas últimas notícias, né? Esse tesouro de dados aí, ele consegue então adivinhar qual que é a próxima palavra a seguir no texto, né? Então aqui é um gráfico mostrando um pouquinho do que a gente falou. O BERT está aqui, ó. Isso aqui é a evolução do BERT, enquanto parâmetros ele foi treinado, e aqui o GPT-3 bem mais. Então, nada melhor do que perguntar aí para o chat GPT-3. Só falando, o chat GPT-3 ele usa o GPT, né? Ele foi um chat criado a partir do algoritmo, tá, gente? Então, o chat GPT-3 respondeu para a gente que ele funciona baseado no processo de aprendizado profundo por transferência, usando as redes Transformers, né, como a gente falou. Foi treinado em grande quantidade de dados. O modelo é alimentado por exemplos de texto, aprende as associações entre as palavras e tal. E, bem, está super bem escrito, né? Olhando assim, uma pessoa que não está acostumada jamais vai duvidar que foi um ser humano que escreveu esse texto. E aqui eu pedi para ele, então, falar qual é a diferença dele para o BERT, né? Que é o que a gente viu agora. Aí ele explicou super bem que o BERT é um modelo de linguagem profunda que foi treinado para realizar tarefas de processamento de linguagem natural, NLP, previsão de palavras ausentes, né? Classificação de sentimento e respostas às perguntas. Também diz que o BERT foi utilizado com a rede Transformer, só que bidirecional. Já o GPT-3 também, esse modelo de NLP é capaz de realizar uma ampla gama de tarefas de processamento, e aqui vai falando, e até resume no final, né, que a principal diferença é a direção da conciliação das palavras, que um é bidirecional, outro é unidirecional. Então, ele sabe comparar, tá? Aí, como que o chat GPT-3 aí pode ser usado na medicina? Como que está influenciando a medicina e as pesquisas, né? Parte mais curiosa. Então, eu coloquei essa foto aqui para mostrar que é um tema obscuro, devido à falta de entendimento, principalmente das pessoas, sobre o que é inteligência artificial, como ela funciona. Por isso que eu tentei dar uma introdução aí para vocês, né, como que é o NLP. Então, isso faz com que a gente, assim, fique com medo dessa tecnologia, né? Fique com medo de como que ela vai impactar no processo criativo do ser humano, se ela vai impactar no processo criativo, como ela pode nos auxiliar ou não, ela vai acabar com a gente, enfim. Então, é uma luz que está começando a surgir nesse quarto escuro. Achei bem filosófico. Então, vamos falar aí sobre o chat, né? Que foi a incorporação de GPT-3. A gente sempre teve alguns chats aí ultimamente, né? Então, a gente vê esses chats de empresa de telefonia, chat do empresa de aviação, que você vai lá e conversa com o robô. Só que esses robôs foram treinados para dar uma certa resposta dentro de um contexto pré-estabelecido. Se você perguntar lá para o chat da Azul qual é o significado da vida, não vai falar nada, né? Ele não foi treinado para isso. E a diferença do chat GPT-3 é que, além de ele utilizar esse algoritmo aí que possibilita ele ser treinado quase na internet inteira, ele pode dar uma resposta de qualquer coisa. Aí eu pedi para ele escrever um relato de caso. Isso aqui é a gente que escreve, né? Para quem não teve ainda contato com o chat, tá? Escreva um resumo de um relato de caso de tuberculose. Então,
Vamos lá, ele colocou o resumo do caso. Paciente, 45 anos, procura atendimento médico com sintoma de dor de cabeça, tá? Enfim, ele vai escrevendo aqui, se alguém quiser depois ler mais cuidado, mas é perfeito, né? A gente que é da área da medicina sabe que um aluno do segundo ano não faz isso. E ele fez aí super bem, tá? E aí a gente fez um teste, né? A gente lá do grupo de pesquisa, se ele tem algum tipo de correlação linear com as coisas, né? Ou se ele consegue tomar algum partido. Aí perguntamos, se eu tomar um comprimido de varfarina, meu RNI é 1,5, né? Se eu tomar, tomando um comprimido de varfarina, desculpa, o meu RNI vai ser 1,5. Se eu tomar dois, ele vai ser 1,7. Então a gente pensou em ter uma observação linear de tudo isso. Quanto que eu preciso para atingir um RNI de 2? Aí ele foi super tranquilo. Não é possível determinar quantos comprimidos você precisa tomar para atingir RNI de 2, porque a varfarina é altamente individualizada e depende de vários fatores. Sensacional, né, gente? Isso aqui é muito bom ver que ele consegue dar uma resposta aí, no mínimo, condizente, tá? Então, por exemplo, o que a gente pode usar, né, o chat GPT-3? Para identificação de diagnóstico a partir de palavra-chave, né? Ele pode também compilar casos de pesquisa e ensino, permite identificação de achados incidentais, clinicamente relevantes. Isso daí pode ser extraído dos laudos radiológicos, né? Então, pessoal que trabalha com pilhas de laudos radiológicos tem que fazer análise. Chat GPT-3, fantástico, ele vai conseguir ajudar muito, né, nessa parte aí, principalmente para quem faz pesquisa utilizando laudos, né? Quantidades grandes de laudo. Ele faz também, ele pode, né, servir, e isso não só o GPT-3, mas o BERT também consegue fazer isso, né? Fazer uma substituição semiautomática de termos técnicos em laudo para conhecimento comum. E pode agrupar também os laudos em conceitos específicos, né? De acordo, aí, por exemplo, com o pesquisador que queira trabalhar com grupos de laudos específicos, ele já consegue fazer essa separação, tá? E análise de sentimento, que a gente falou, sobre uma análise de produto, aí no laudo radiológico, ele pode classificar, por exemplo, comentário é, ruim e péssimo de algum laudo, né? Por exemplo, um paciente pega aí o laudo dele, não sabe identificar se aquilo é bom ou ruim, enfim, poderia ter uma solução, né? Que o paciente carrega o laudo dele lá e o algoritmo fala, ó, seus achados são ruins, tal, esse laudo fala que você está com alguma coisa que não é boa, né? Isso daí para a gente é um problema, na verdade, né? É bom para o paciente ou não, mas gera aí muita confusão e gera muita discussão aí. A gente pode falar aí sobre isso também. Então eu pedi aqui, né? Agora eu comecei a colocar alguns exemplos para a gente entender melhor como ele funciona. E aqui eu achei fantástico, né? Escreva uma carta de apresentação para um médico que gostaria de entrar em uma residência de radiologia. Se tiver alguém aí assistindo a aula que não tem entrado em residência, ele precisa fazer uma carta, a dica é boa, viu? Ele fez essa carta 1.000 vezes melhor do que eu fiz na minha época de entrevista. Então ele coloca aqui, meu nome coloca seu nome, eu sou médico, recém-formado em medicina, com uma paixão profunda por radiologia, como estudioso apaixonado, dedicado à área, estou entusiasmado e tal. E vai falando. Então, resumindo, o ChatGPT-3 é um ótimo gerador de ler-ler. Ele consegue enrolar muito bem. E isso é uma coisa também que a gente consegue observar, que por vezes ele é muito retórico nas palavras, né? Ele fica enrolando muito, e você, com isso consegue perceber que talvez seja um algoritmo que está trabalhando nisso aí, né? Tem formas de detectar isso até. As limitações que a gente fala do chat, principal é que ele foi treinado com dados até 2021. Isso daí já promete ser corrigido por aquela plataforma que a Google está querendo lançar, né? Que lançou, acho que foi anteontem, e deu errado, e caíram as ações da Google, que o pessoal achou que ia funcionar. Aí agora o CEO lá falou que acha que foi lançado precocemente mesmo, que eles iam ter esperado um pouquinho mais.
Mas aí o do Google, a ideia é que ele é atualizado o tempo todo, o tempo real, e o GPT-3 não. Como a gente disse, ele é sujeito a vieses e erros conceituais, né? Pode gerar, como a gente falou, textos repetitivos sem originalidade nenhuma, que ele aprendeu vendo texto na internet. Então, a chance dele copiar parágrafos inteiros de algum texto que ele leu é grande, né? Isso pode até gerar problemas aí com pesquisas científicas, né? Enfim, vamos falar um pouquinho mais para frente disso aí. E ele também é craque em fazer menção a referências que não existem. A gente fez alguns testes lá na nossa pesquisa e pedimos para o chat colocar referência, né? Não, ele fez um texto maravilhoso, colocou um monte de referências. Quando a gente testou essas referências, nenhumas funcionavam, remetia aos links que não é nem de pesquisa, às vezes, ou que era de outro tipo de artigo, não tinha nada a ver com o que a gente tinha escrito, então precisa tomar muito cuidado com isso. Os desafios aí que a gente fala, então, para o chat é isso aí, né? Atribuição de autoria, né? Se eu usar um texto que o chat GPT-3 fez, quem que é o autor? O problema que a gente falou agora é o plágio. Então, se ele copia um parágrafo inteiro, por vezes, né? Aquele parágrafo pode ter sido escrito por alguém, ele só colou lá. Não temos nenhum tipo de regulamentação, isso aí foi coisa que apareceu, enfim, recentemente, né? No caso de utilizar o chat GPT-3 para fazer análise de sentimento de laudo, essas coisas, bom, enfim, a gente não sabe da responsabilidade de quem que é, né? Responsabilidade médica, de quem estiver usando, enfim. E a possibilidade de fabricação de dados. É, Outra coisa também de desafio, né, é que as abreviações e problemas de referência para ele tem um problema, né? Por quê? A gente sabe que em que contexto que está sendo utilizado, mas para o algoritmo ele pode, por exemplo, pegar LH e confundir o lobo hepático com hormônio luteinizante. Isso daí prejudica muito a interpretação dos dados dele, né? Então, se a gente quiser começar a fazer laudo para ser utilizado por inteligência artificial, isso é discutido muito aí no pessoal da inovação, é que os laudos devem ser enxutos e sem repetições, né? Sem repetições de termos, que isso gera um desafio para os algoritmos hoje em dia, mas aí é um problema bem maior. Então, vamos lá, perguntei, quando que ele vai nos substituir, né? Quando que o chat GPT-3 vai substituir o radiologista? A resposta foi ótima. Não é previsível que o modelo de linguagem substitua um radiologista no futuro, embora a inteligência artificial possa ser utilizada para nos auxiliar na identificação de anormalidades em imagem médica. E é importante lembrar que a interpretação médica é uma tarefa complexa que requer habilidade humana única. Então, bacana, ele reconhece a nossa habilidade, ele não se acha aí o Deus, não, tá? Isso é ele falando. E o uso da inteligência, né, tem o potencial de melhorar a precisão e eficiência na interpretação de imagens médicas e tal, atualmente na previsão dos modelos substituem, blá, blá, blá. Mais uma coisa que eu pedi aí para vocês verem que legal, né? Eu acabei não colocando a pergunta aqui no slide, tá, pessoal? Mas eu pedi para ele fazer um laudo radiológico de tomografia computadorizada com um paciente com suspeita de tuberculose pulmonar. Eu só escrevi isso na pergunta. Faça um laudo radiológico de tomografia de tórax com paciente suspeito de tuberculose. Ele escreveu super legal, ó. Colocou certinho aqui, né, a solicitação. Resultado mostrou presença de opacidade pulmonar, de fluido lateral, predomínio. O único erro que ele teve aqui, a gente até viu isso há pouco tempo agora, é que ele não colocou hilar, colocou ilia, mas é porque esse modelo, né, pessoal, ele usa língua inglesa, então se escreve em português normal, só que ele vai traduzir isso internamente lá para inglês e vai traduzir a resposta dele em português. Então, às vezes, parece alguns erros de tradução. Coloca uma conclusão super legal, né? Olhando aí, ó, tem nada fora do contexto tuberculose, ele colocou certinho. E aí a melhor parte, ele já aprendeu muito bem a ser um radiologista, falou para correlacionar com a clínica. Então tá super bem treinado. Desculpa aí se tiver algum clínico assistindo, é brincadeira, tá, pessoal?
E como que as revistas estão lidando com esse tipo de ferramenta, né? Saiu alguns artigos aí, acho que nesse último mês, agora de fevereiro. Bom, enfim, a Science, né, eles não têm uma definição ainda muito importante, né? A coisa pontual e parece meio temporária, assim, mas o que decidiram por agora é que a Science fala que usar o texto do chat GPT-3 é plágio. Por quê? Você está plagiando o chat GPT-3, tá? Então, eles não autorizam. Texto, imagem e gráfico, qualquer um gerado por IA não pode ser utilizado. E a IA não pode ser considerada um autor. A Nature também fala que a IA não pode ser considerada um autor, tá? Mas é um pouco contrário. A Nature já diz que você pode sim utilizar, tá? A inteligência artificial. Você tem que mencionar isso nos métodos, no caso, tá? Essa é um pouco diferente aí. Eu acho que no futuro vai ter um consenso melhor, né, entre as revistas e principalmente as maiores, né? Enfim, passando aí pro nosso final, né? Tem esse texto legal aqui do Clean que ele fala que a automação frequentemente exige que as pessoas façam mais rapidamente e façam de forma mais complexa. A explosão de recursos, né? Opções e modos muitas vezes criam novas demandas, novos tipos de erros e novos caminhos para o fracasso. Deslocar o trabalho cognitivo para a automação pode desqualificar os trabalhadores, eludir a expertise crucial para a adaptabilidade, levar a uma espiral descendente de expertise diminuída. Meio catastrófico, mas quis deixar aí para a gente enriquecer um pouquinho mais o nosso debate, tá, pessoal? Tentei deixar um pouquinho mais legal, assim, né? Colocar um pouquinho mais de exemplo, para o pessoal que não está inteirado ver como funciona o algoritmo, enfim, e vamos lá.